Olá, pessoal. Hoje eu vim falar sobre o edifício sede da Acarpa, a antiga sede da Acarpa, na verdade, e dando continuidade, né, com essa ideia de ficar fazendo vídeos sobre projetos, escrevendo alguns projetos que eu acho interessante da arquitetura brasileira. Antes disso, eu gostaria de agradecer a todo o pessoal que comentou, meus amigos principalmente, né, que comentaram, que curtiram o vídeo do edifício sede da Petrobras. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais curto, porque eu acho que ninguém merece também ficar ouvindo eu falar 15 minutos aqui sobre prédio aleatório, né? Então, me apresentando brevemente, meu nome é Brian, eu sou arquiteto. Eu tenho a intenção de utilizar esse canal aqui para justamente divulgar alguns projetos da arquitetura brasileira que eu acho interessante. Eu sou pesquisador da arquitetura, estou fazendo mestrado sobre arquitetura, principalmente a arquitetura do Paraná. Então, vou usar esse espaço aqui para que eu possa divulgar um pouco do que eu estou pesquisando e falar de... Esse edifício, na verdade, eu nem estou pesquisando, né? Mas então, falar de edifício que eu acho interessante. Esse edifício é interessante, na verdade, porque ele vem pipocando no Instagram, no Twitter, em todo quanto é lugar, de forma bem aleatória, com o pessoal falando, usando frases do tipo, um brutalismo ecológico, um brutalismo natural, ou coisa do tipo. Enfim, então eu decidi falar sobre esse edifício. Ele foi construído em 1979, né, para abrigar a Carpa, né, que é a Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná. Trata-se de um edifício de escritório, que contém também um auditório, e um salão para exposições. Ele foi projetado pelo arquiteto Luiz Fortineto, Orlando Bussarello e Dilva Bussarello. Esses arquitetos tiveram uma ampla atuação, principalmente ali no final da década de 60 e início da década de 70, e estão em atuação até hoje, na verdade. E eles ficaram bastante associados ao escritório Forte Gandolfo, que foi um escritório que participou também do projeto do edifício sede da Petrobras, mas dentre muitos outros em Curitiba, principalmente. Então aqui uma foto da implantação que eu tirei do Google Earth, pessoal. E o que é interessante é que aqui a gente consegue ver, bem certinho que trata-se de um monobloco instalado em um lote bastante amplo e arborizado, né? Então isso aqui, atualmente, ele já está bastante adensado esse entorno aqui, mas quando ele foi construído ali no final da década de 70, o entorno era bem mais rarefeito, né, digamos assim, uma coisa mais composta por residências unifamiliares, né? Atualmente já está surgindo uma rua aqui, já está ficando uma coisa um pouco mais ocupada, certo? O que é interessante é que esse entorno explica um pouco da intenção formal dos arquitetos, né? Porque em entrevistas posteriores eles afirmam que essa forma é para fazer uma espécie de transição paisagística. Por que transição paisagística? Porque imaginamos que essa região aqui era uma região com gabarito bastante baixo, e ela está bem próximo dessa região aqui de Curitiba, que é um dos eixos estruturais. Os eixos estruturais de Curitiba são as zonas de maior adensamento populacional e maior gabarito de Curitiba. Então, se a gente dá uma olhada aqui, mais ou menos assim, a gente consegue ver um pouco da intenção, né? Então, esse edifício faz uma espécie de transição entre um gabarito mais alto ali atrás e o gabarito mais baixo aqui. A questão é que, atualmente, o Cabral ele se verticalizou bastante, né? Então, de casas unifamiliares mais baixas, agora a gente tem vários edifícios aqui nesse entorno, né? Que meio que prejudica um pouco, né, essa ideia, essa paisagem, né? Então, falando um pouco agora do volume em si, ele é esse monobloco em forma de cunha, né? Essa forma triangular. E ele é composto por esses 10 pórticos triangulares, 10 não, 8 pórticos triangulares, que possuem um vão de 10 metros. E esses pórticos, eles são ligados por essas vigas floreiras que dão eu acho que é o principal elemento caracterizador
né, que faz justamente essa mescla, esse jogo de contraste entre o concreto da estrutura e o verde das floreiras. E essas floreiras, elas foram construídas como de modo funcional, de modo a proteger esse saguão interno, que a gente vai ver em outras fotos, do sol do verão, né? Então, quando o sol do verão, o sol está aqui em cima, e tem esse sol, esse raio solar mais verticalizado, as floreiras elas absorvem, né? Enquanto o sol de outras estações, ele pode entrar tranquilamente entre essas floreiras. Que desenho maravilhoso que eu fiz aqui. Enfim, outro aspecto interessante desse prisma é essa escada helicoidal aqui também, que é uma escada de emergência, que dá esse tratamento escultórico nessas fachadas. E outro componente que eu acho bastante interessante é essa transição desses pilares em diagonal, como é que eles descambam no solo, como é que eles aterrissam no solo. Então eles aterrissam diretamente nessas floreiras aqui, parecendo que o edifício está emergindo do solo, né? Uma coisa bem interessante. Aqui tem algumas fotos que eu tirei no meu período de estudante ainda, que a gente consegue ver o interior do prédio. Essas outras fotos aqui eu tirei desse blog, que é bem legal, circulando por Curitiba. Tudo eu vou deixar aí embaixo, todos os links das fotos. E essas fotos aqui são da Casa da Arquitetura de Curitiba, que também tem fotos bastante interessantes. Vou botar aí embaixo também. Então aqui, mais um pouco das floreiras, né? No projeto, isso aqui era para ser até um pouco mais arborizado, para ter essa filtragem solar, mas no final, hoje pelo menos, a gente tem essa vegetação um pouco mais baixa. Dando uma olhada nos desenhos aqui, pessoal, a gente consegue ver como é que esse programa se distribui, principalmente pelo corte. Então aqui nós temos a entrada e aqui nesse volume a gente tem um grande saguão que contém essa circulação vertical aqui, que vai fazer essa ligação, né, dessa transição do espaço público, do espaço externo, para os escritórios, propriamente dito, que ocupam esses 3 pavimentos aqui. Esse último pavimento é um pavimento técnico, com Casa das Máquinas, e aqui, na parte posterior desse prisma, a gente tem esse pequeno auditório parcialmente soterrado, que, como eu disse, ele também passa essa impressão de algo que está submergindo do solo. Então, um volume bem interessante. No corte também, a gente consegue ver como é que funciona a estrutura desse volume, né? Então, além desses pórticos em concreto, robustos, a gente tem essa grelha de pilares em concretos que sustentam essa empena diagonal, ou pelo menos auxiliam nessa sustentação. O interessante é que, apesar dessa forma parecer um tanto quanto peculiar, ela foi usada outras vezes em obras do modernismo brasileiro. Aqui é o caso do Teatro Nacional, em Brasília, concebido pelo Niemeyer, que também tem essa forma piramidal. Esse aqui é um anteprojeto de um concurso, também elaborado pelos arquitetos, que já antecipa algumas soluções que a gente vai ver na carpa. Principalmente essa empena, essa grande empena protegida aqui, se a gente for ver, por floreiras, né? Ou seja, são soluções que se repetem, né? Que se sucedem. Pouquíssimas coisas são tiradas do nada, né? Então, pessoal, por mais que essa alcunha de brutalismo ecológico derive principalmente desse contraste, né, entre natureza vegetal, entre as floreiras e as superfícies de concreto, na verdade a sede da carpa ela possui alguns mecanismos de controle solar bastante interessantes, principalmente as floreiras, né? Então, indiferente de qualquer rótulo de uma arquitetura brutalista, ecológica ou qualquer coisa do tipo, a real é que é um edifício bastante interessante e uma das manifestações mais interessantes da arquitetura brutalista de Curitiba, principalmente por causa desses métodos de controle solar e também pela sua adequação à paisagem. Então é isso, pessoal. Eu
Eu vou tentar fazer vídeos de uma forma um pouco mais frequente, né, abordando algumas obras que eu tenho pesquisado. E é isso, espero que esse vídeo não fique muito longo, né, que eu estou me batendo ainda nas edições. E é isso, adeus!